Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tema Fundamentos da Lógica, neste bloco vamos falar sobre a negação das proposições compostas. Parte 1. Vamos conferir. Está aí na sua tela. Negação das proposições compostas, parte 1, onde falaremos das leis de Morgan, negação da conjunção e disjunção, negação da bicondicional e disjunção exclusiva. Vamos lá. 1.1. Negação da conjunção e da disjunção. Galera, a negação da conjunção e a negação da disjunção é o que a gente chama de leis de Morgan, tá bom? O nome é feio, mas é muito simples trabalhar com isso. Então, se um dia, lendo qualquer edital, você visualizar leis de Morgan, estamos falando da negação da conjunção e da disjunção. Lembrando que a conjunção usualmente é representada pelo e a disjunção usualmente é representada pelo ou. Como é que a gente nega esses dois tipos de proposições? Como é que a gente aplica essas leis de Morgan? É muito simples, olha só. Para negar uma proposição composta no formato de conjunção do tipo P e Q ou disjunção do tipo P ou Q, seguimos apenas dois passos. Olha como é simples. Primeiro passo, negam-se as proposições. Segundo passo, trocam-se os conectivos conforme o caso. Galera, em relação a esses passos, não necessariamente é nesta ordem, tá? Você pode fazer primeiro o primeiro passo e depois o segundo, ou você pode fazer primeiro o segundo passo e depois o primeiro, não faz diferença nenhuma. Essa situação, trocam-se os conectivos conforme o caso, é isso aqui, ó, vou te mostrar. Se eu tenho a negação de uma proposição do tipo conjunção, P e Q, quando a gente for trocar o conectivo, eu vou trocar o e pelo ou. E a gente vai ficar com a seguinte estrutura. Vamos negar as duas proposições. A negação de P é não P e a negação de Q é não Q. Então, não P ou não Q é a negação de P e Q. Lembrando que, neste caso, a gente está trabalhando com lógica sentencial. Eu estou apenas demonstrando o que está escrito aqui nos dois passos, tá bom? Agora, se eu quiser negar uma proposição do tipo disjunção, do tipo P ou Q, o que a gente vai fazer? Vai trocar a disjunção pela conjunção e vai negar as proposições. Negação de P, negação de Q. Vai ficar assim, ó, não P e não Q. Vamos fazer um resumo? Então, vamos lá. O que são as leis de Morgan? Nada mais que as negações da conjunção e da disjunção. É só isso. O nome é feio, mas fazer é muito simples. Como é que a gente nega a conjunção e como é que a gente nega a disjunção? É o seguinte, para negar uma conjunção, a gente vai negar as proposições simples que a compõem e vai trocar o e, que é a conjunção, pelo ou, que é a disjunção. Para a gente negar uma disjunção, o que a gente vai fazer? Vai negar as proposições simples que a compõem e vai trocar a disjunção, que é o ou, pela conjunção, que é o e. Então, é só isso. Nega todo mundo e troca o conectivo. Pegou? Legal. Então, vem para cá para a gente trabalhar a parte prática, porque geralmente a teoria o aluno não consegue compreender. Vamos lá. Exemplo 1. João é médico e Pedro é dentista. Eu quero a negação dessa proposição. O que a gente vai fazer? Vai negar as duas proposições e vai trocar o e pelo ou. É só isso. Lembrando que cada uma dessas proposições é uma proposição simples que juntas formam uma proposição composta. E negar a proposição simples, a gente já aprendeu. Vamos colocar a palavra não antes do verbo se ela não aparece. E, por exemplo, quando ela aparece, a gente retira. Lembrou? Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui a lei de Morgan relativa à conjunção. Vamos negar as duas proposições, então a gente vai ter João não é médico. Neguei a primeira proposição. Troco o e pelo ou e nega a segunda proposição. Pedro não é dentista. Tranquilão. Oi? Legal. Quero chamar atenção para o seguinte detalhe. Se aparecesse dessa forma,
Pedro não é dentista. Aqui, Pedro não é dentista. Deixa eu só botar bonitinho aqui que ficou meio bagunçado. Ó, Pedro não é dentista. Bastante atenção, isso aqui aparece muito. O ou permanece, porque eu tenho que trocar o e pelo ou e colocar esta proposição aqui, João não é médico. Galera, isso não caracteriza erro. Está correto. Então, as duas possibilidades estão certas. João não é médico ou Pedro não é dentista, que é a negação dessa proposição, é a mesma coisa de eu afirmar que Pedro não é dentista ou João não é médico, porque o conectivo lógico da disjunção, assim como outros, admite a comutatividade. Deixa eu te explicar isso daqui. O que a gente precisava saber neste exemplo? Negação de uma conjunção é uma das leis de Morgan. Nega-se as proposições e troca o e pelo ou. Beleza, a gente sabe isso. Agora, se você trocar a ordem das proposições, não caracteriza erro, porque a disjunção, que é o nosso gabarito, ela admite a comutatividade. O que é essa comutatividade? É essa troca de posicionamento, não tem problema nenhum. As duas situações que eu coloquei ali estão corretas. E observe que eu falei que a disjunção, assim como outros conectivos. E sem fazer cerimônia, eu vou direto ao ponto. E eu quero que você anote, porque eu vou ditar para você. Pega aí já papel e caneta para você anotar o que eu vou ditar. Pegou? Posso ditar? Então anota que é muito importante. Você vai botar assim, ó. Regra. Os conectivos lógicos admitem a comutatividade. Ponto. Essa é a regra. O que é essa comutatividade? Essa troca de posicionamento. Beleza. Exceção. Aí você vai botar a condicional não admite a comutatividade. A condicional não admite a comutatividade, vírgula, uma vez que neste, ou seja, no conectivo lógico da condicional, a ordem importa. Beleza? Então, a condicional não admite a comutatividade, uma vez que neste a ordem importa. Anotou? Beleza. Então, deixa eu resumir. Os conectivos lógicos da conjunção, da disjunção exclusiva e da bicondicional, esses quatro conectivos, eles admitem a comutatividade. Então, posso trocar a ordem, que não tem problema nenhum. Agora, a condicional não admite a comutatividade, uma vez que na condicional a ordem importa. Tudo bem? Anotou? Isso é muito importante. Em negação e equivalência, que é um dos assuntos que a gente ainda vai estudar, essa situação de trocar a ordem faz muita diferença. Tudo bem? Então, vem para cá. Qual é o resumo do que eu acabei de digitar? Vou tentar colocar aqui bem pequeno para você. Ó. Se eu pegar uma proposição do tipo P e Q, que é conjunção, é a mesma coisa que uma proposição do tipo Q e P. A ordem não importa. Assim como na disjunção, se você trocar a ordem, está tudo certinho. Na disjunção exclusiva, não tem problema nenhum. Você pode trocar essa ordem e também na bicondicional. Coloquei aqui o resumo bonitão para você. Então, esses quatro conectivos, tudo ok. Eles admitem a comutatividade. Agora, neste caso aqui, condicional, P então Q é diferente de Q então P. Porque neste conectivo a ordem importa. Então, é o que eu acabei de ditar. Você pode botar aí como exemplo. Tudo bem? Agora a gente consegue ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Tem uma disjunção. Eu quero negar essa proposição. Sem perder tempo, vamos aplicar a lei de Morgan relativa à disjunção. Vamos negar as proposições e trocar o ou pelo e. Júlia, posso trocar o ou pelo e e depois negar as proposições? Sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Negando essa proposição simples, a gente vai ter Elias, sempre com paciência para você não errar. Não é cantor. A gente coloca o não antes do verbo. Show! Vamos trocar o ou pelo e e vamos negar
essa proposição. Lembrando que a palavra não aparece. O que a gente faz? Retira. Quando a gente negar Paulo não é engenheiro, nós teremos Paulo é engenheiro. Show de bola. Então, a negação da proposição Elias é cantor ou Paulo não é engenheiro vai ser Elias não é cantor e Paulo é engenheiro. Lembrando que se a gente trocar a ordem, mantendo-se esse conectivo, claro, que é o gabarito, não caracteriza erro. Paulo é engenheiro e Elias não é cantor, também estaria correto. Tudo bem? Beleza. Agora, bastante atenção para esse exemplo 3, que eu quero mostrar uma novidade. Joaquim trabalha ou estuda. Eu quero a negação dessa proposição. Ela é uma disjunção. O que a gente faz? Troca a disjunção pelo e nega todo mundo. Sem cerimônia, a gente vai ter isso aqui. Ó. Joaquim não trabalha. Troca o ou pelo e nega isso aqui. Estuda, vai ficar não estuda. Legal. Te pergunto, isso aqui está correto? Sim, está correto. Tranquilo. Posso trocar a ordem? Por exemplo, posso falar Joaquim não estuda e não trabalha? Posso. Fala para mim. Se a sua resposta é sim, você está tirando onda. As duas formas estão corretas, porque o e, que é o nosso gabarito, ele admite a comutatividade, está aqui. Mas aí vem a pegadinha. Você faz o procedimento correto, troca o ou pelo e, nega todo mundo. Aí, inicialmente, você não acha essa negação que você acabou de fazer nas opções de resposta. Aí você pensa, poxa, vou trocar a ordem, porque o e, que é o gabarito dessa negação, ele admite a comutatividade. Aí você troca a ordem e percebe que também não aparece nas opções de resposta. Aí você vai pensar, errei a questão. Calma, você não errou a questão. É o seguinte, o conectivo lógico e, quando acompanhado da palavra não, ele contém uma equivalência. E eu vou te mostrar isso agora. Vem para cá para você perceber. Repare que eu poderia pegar essa primeira possibilidade de resposta e escrevê-la de uma outra forma. Vê se você concorda comigo. Se eu falar assim, ó, Joaquim não trabalha. Agora, atenção, hein? Joaquim não trabalha, nem estuda. Para e pensa. Verifique se essas duas formas, essa daqui e essa daqui, verifique se elas são iguais. É uma pergunta que eu estou te fazendo. Essas duas formas são iguais? Vai lá, pensa comigo, rapidinho. Joaquim não trabalha e não estuda, Joaquim não trabalha nem estuda. Se a sua resposta é sim, você está de parabéns, porque são formas iguais. Galera, guarda no coração. A expressão e não é a mesma coisa que nem. São sinônimos, são equivalências. Então, aqui ó, eu tinha e não. Então, eu posso substituir isso por nem. Beleza? A mesma coisa aqui. Poderia aparecer Joaquim não estuda nem trabalha? Sim, certinho, sem nenhum erro. Então, já guarda no seu coração que a expressão e não equivale a nem. O nem é o e carregado de negação. Nem igual a e não igual a nem. Foi? Legal? Então, vamos prosseguir na nossa missão. Aqui a gente detalhou bastante, né, essas duas negações. Agora, de maneira bem rápida, a gente vai falar dessas negações aqui. Negação da disjunção exclusiva, que é o nosso ou, e da bicondicional, que é o nosso se e somente se. Galera, essa primeira situação é a mais fácil, porque existe uma negação recíproca que eu mencionei na nossa aula sobre conectivos lógicos barra tabela verdade. Por isso que quando eu fiz a tabela verdade nesta matriz, eu coloquei a bicondicional ao lado da disjunção exclusiva, porque existe uma negação recíproca. Então, olha o que eu vou falar agora.
Em relação à negação da disjunção exclusiva e da bicondicional, é uma outra regra. As leis de Morgan a gente aplica no e no ou, na conjunção e na disjunção. Em relação à disjunção exclusiva e à bicondicional, a regra muda. É uma outra regrinha de negação, tá? São regras distintas. E cuidado, porque a bicondicional, como o próprio nome sugere, bi, ela contém duas negações. Essa que eu vou passar é a primeira delas. Como é que rola a situação aqui? Em relação à disjunção exclusiva e à bicondicional, um nega o outro. Você não precisa fazer nada, apenas existe uma troca de conectivo. Sai a disjunção exclusiva, entra a bicondicional ou vice-versa. Sai a bicondicional e entra a disjunção exclusiva. Em relação às proposições simples que compõem essas proposições compostas, eu não faço nada. Vamos conferir. Olha como é que é fácil e tranquilo. Eu quero negar essa disjunção exclusiva. Repare que eu tenho o ou. O que eu vou fazer? Nada. Eu vou tirar o ou e vou colocar o se e somente se. Vai ficar assim, ó, Juliana. Olha como é que é fácil, gente. Juliana é policial. Aí vem escrito se e somente se. Eu vou botar o conectivo só para ganhar tempo. José é advogado. Galera, você não faz nada. Apenas troca o conectivo da disjunção exclusiva pelo conectivo da bicondicional. Ué, Júlio, mas espera aí. E se eu trocar a ordem e falar assim, ó, José é advogado, se e somente se Juliana é policial? Está o quê? Correto, porque a bicondicional admite a comutatividade e isso você já sabe. Aline é jornalista. Se e somente se, Bruno não é atendente. Eu quero a negação. O que eu faço? Tiro esse conectivo e boto o ou. Ou, Aline, olha como é fácil. É jornalista. Ou, tá aqui ó, o meu ou, Bruno não é atendente. Caraca, Júlia, é só isso, nem mexi nas proposições. Eu apenas troquei os conectivos, sim, é só isso. Ou a Aline é jornalista, ou Bruno não é atendente. Ah, Júlio, mas espera aí, eu já sou chato, já sei. Se eu puser Bruno não é atendente aqui, Aline é jornalista aqui, e se eu mantiver o ou, tá tudo certinho, porque a adjunção exclusiva admite a comutatividade. Perfeito. Então, galera, repare o seguinte. Em relação a esses dois primeiros exemplos, a gente não fez nada, absolutamente nada. Apenas trocou o quê? O conectivo da disjunção exclusiva pela bicondicional e da bicondicional pela disjunção exclusiva. Essa é a negação mais fácil, não precisa mexer com as proposições. Apenas uma troca de conectivos. Legal? Beleza. Vem para cá. Olha para esse exemplo aí. Eu tenho a proposição se e somente se. Fala para mim qual a negação dessa proposição. Qual que você iria assinalar? Vai lá. 20 segundinhos para você pensar. Tá pensando? Olha para as opções. Vou te dar uma colher de chá. É uma bicondicional. Eu quero a sua negação. A gente aprendeu que é a disjunção exclusiva. Aí vai o aluno. Ele olha para a letra C. É a única que apresenta a disjunção exclusiva. O aluno marca e erra. Por que a letra C está incorreta, gente? Porque repare que eu até troquei o conectivo, mas aqui eu tenho a proposição passar no concurso. Aqui eu tenho não passo no concurso. Galera, o erro não é o verbo, que aqui está passar e aqui está passo. Deixa eu chamar até atenção para isso. Galera, em negação, e também acontece muito em equivalência, é comum que a gente mexa no verbo. A gente pode alterar o tempo, o modo, seja o que for. A gente pode alterar um pouquinho do sentido do verbo, justamente para dar sentido. Isso não caracteriza erro. Eu posso mexer no tempo e modo verbal, que não caracteriza erro, tá bom? Então, o erro dessa proposição não é o verbo, é a palavrinha não.
Por quê? Porque a gente, além de trocar o conectivo, a gente negou. Não é para fazer isso. Passar no concurso e não passo no concurso, você está negando a proposição. Lembra o que a gente acabou de falar? Apenas troca o conectivo, não mexe em nada. Então, o erro está justamente nessa negação. Vem para cá para você ver. Observe que aqui eu tenho um verbo passar, que indica a proposição passar no concurso. Aqui, passo no concurso é sinônimo de passar no concurso. O erro é esse não, porque eu não posso negar. Então, a letra C está incorreta. Aí, vamos lá. Segunda negação da bicondicional. Guarda no seu coração que é muito fácil. Você vai aprender o seguinte, ó. Olha o bizu que eu vou te dar. Vou botar aqui. Esse bizu, quem gosta de samba não vai sofrer, vai entender. É só você falar assim, ó, mané ou mané. Tem uma música do Bezerra da Silva, quem é carioca conhece muito, que é um sambista muito famoso, que ele fala assim, ó, malandro é malandro, mané é mané. Então tem esse trechinho da música, malandro é malandro, mané é mané. Aqui que você vai gravar mané ou mané. Então é mané ou mané. Então a segunda negação da bicondicional é uma disjunção. Então vamos lá, vamos fazer o resumo. Se eu tenho uma bicondicional, eu posso ter duas negações. Primeira negação, quando eu nego a minha bicondicional, é eu ter como resultado uma disjunção exclusiva. Repare que eu não mexo nas proposições. A segunda negação de uma bicondicional é o mané ou mané. Esse mané ou mané é obtido dessa forma. Eu vou falar novamente do mané na condicional. Aqui eu vou passar rápido. Olhando a bicondicional, ela tem uma seta para lá e depois tem uma seta para cá. Olhando para essa seta à direita, eu tenho a proposição P, então Q, tá bom? Então, olhando para lá, eu tenho isso, ó, P, então Q. Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer um mané. Mantém essa primeira parte e nega a segunda parte. Então, a gente fez o primeiro mané. Esse mané, gente, que a gente vai ver na sequência, ele significa mantém a primeira e, conectivo lógico da conjunção, nega a segunda. Então, vamos lá, bem didático para você entender. P, então, que nesse sentido, mantém e nega. Mantém a primeira e nega a segunda. Beleza. Quando a gente olha no sentido da direita para a esquerda, a gente tem isso aqui, ó, Q, então P, olhando da direita para a esquerda. Aí o que você vai pensar? Mané, mantém esse cara aqui, que é o Q, e nega esse cara aqui. E a gente liga essas duas estruturas pelo ou. Por isso que a gente fala mané ou mané. Então, ó, mantém e nega, mantém e nega. Vamos fazer isso, ó. Vou negar esse cara aqui. Olhando no sentido da esquerda para a direita, mantém esse cara, viajo para a Europa. Olha aqui na letra D, ó. Viajo para a Europa e, repare que o conectivo é o E, está aqui. Como é que é fácil? Vamos negar esse cara. Passar no concurso vai ficar não passo no concurso. Então, repare que o primeiro mané a gente fez. Agora, vamos olhar para cá. Lembrando que é mané ou mané. Olha o ou aqui. Agora, no sentido da direita para a esquerda, mantém esse cara aqui, passar no concurso. Ó. Passo no concurso e, entre o mané, eu tenho o E, que é esse cara aqui. Nego, viajo para a Europa. Vai ficar não viajo para a Europa. Portanto, o gabarito deste exemplo é letra D. Caramba, Júlio, é um pouquinho confuso. Olha, falar que não é confuso é muita pretensão minha. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas tem que guardar no coração, porque às vezes cai em prova. Então, como é que eu faço a segunda negação da bicondicional? Eu pensei em duas condicionais. Uma da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda. Aí eu faço mané. Mantém e nega, mantém e nega. E boto o ou entre essas proposições. Qual a ideia? Eu só tenho duas negações da bicondicional. Ou vai ser a disjunção exclusiva ou a disjunção. Então, qualquer coisa diferente disso, eu já posso eliminar.
Tá bom? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Agora, vamos aplicar exercícios já cobrados em provas. Dizer que não é verdade que Marcela não é bonita ou Maria não é organizada, a gente já aprendeu que essa estrutura não é verdade que indica a negação. Então, a gente vai negar. Isso aqui é quem? O ou. Então, vamos olhar aqui. A gente já aprendeu que esse cara é negação. Temos o ou. Como é que a gente nega o ou? Vamos fazer bem rápido, porque eu sei que você já sabe. Vamos negar as duas proposições e trocar o ou pelo e. Repare que a única assertiva que aparece o e é essa letra B. Ó, o ou não pode ser negação do ou não pode ser negação do ou. Então, repare que o e só aparece na letra B, tá bom? Mas cuidado, gente. Neste caso, o gabarito é a letra B. Repare o seguinte, ó. Quando eu negar Marcela não é bonita, vai sair o não. Vai ficar Marcela é bonita. Show! Quando eu negar Maria não é organizada, vai sair o não. Vai ficar Maria é organizada. Então, tá aqui, ó. Maria é organizada. Trocando o ou pelo e, qual o gabarito? Letra B. Repare que na letra A a gente tem uma condicional que está errada. Por que eu estou falando cuidado? Galera, a negação do e é o ou. Show de bola. Existe um caso específico que a gente ainda vai estudar em que a negação do e pode ser uma condicional. Por isso que eu peço o seguinte, se você vai negar o e, olhou para as opções de resposta, aparece apenas uma assertiva que contém o ou, não sai marcando ela sem antes conferir, porque a negação do e pode ser uma condicional, mas qual é a regra? É uma disjunção. Então, cuidado com isso. Adiante, durante essa matriz, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, o gabarito dessa questão confirma, tá aí a letra B de bola. Vamos lá. A negação da proposição. Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém dinheiro, perdão. Então, repare que nós temos uma disjunção exclusiva. É uma questão de certo ou errado. A gente precisa julgar. Repare que a questão fala que essa negação é equivalente a esse carinha aqui, ó. O cliente aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se o cliente não obtém o dinheiro. Gente, é uma questão de certo e errado. O que a gente tem que fazer? A gente pega e faz a negação. A gente faz o certo. E a gente compara com a afirmação da banca. Se forem iguais, o gabarito é certo. Se forem diferentes, o gabarito é errado. Vem aqui para você ver. Está aqui a proposição do enunciado. Eu tenho uma disjunção exclusiva e eu quero a sua negação. O que a gente faz? Tira a disjunção exclusiva e coloca a bicondicional. Não mexe nas proposições. Então, vai ficar assim, ó. O cliente aceita as regras ditadas pelo banco se e somente se o cliente não obtém dinheiro. Vamos conferir. A negação é justamente essa daqui, ó. O cliente aceita as regras ditadas pelo banco. Está aqui, ó. Se e somente se, está aqui, o cliente não obtém dinheiro. O cliente não obtém dinheiro. Então, repare que a negação está igual à afirmação da banca. Então, o gabarito é certo. E para fechar a nossa aula, vamos fazer essa questão aí. Olha só. Uma negação para a proposição. Pedro estudou e está participando de um concurso. Está contido na alternativa. Vamos lá, vamos procurar. A gente acabou de conversar sobre isso. Ainda não é a pegadinha, a gente vai falar sobre ela. Ó, tem o e. Quando eu negar essa proposição, eu vou ter o ou. Aí o que o aluno faz? Olha, aqui tem ou, aqui só tem e. O mais, galera, já anota aí, tá? O mais, ele sempre é o e. Então, nestes dois casos, eu tenho quem? O e. O aluno fala, já sei, o gabarito é a letra A, porque é a única que aparece o ou. Galera, reitero, não faça isso, porque a negação do e pode ser a condicional. Então, ainda que só exista uma opção que apresenta a disjunção, dá uma conferida para você ter certeza, tá bom? Porque senão você pode cair na pegadinha. Vamos conferir. Olha só. Aqui é a proposição do enunciado. Vou trocar o e pelo ou e vou negar as duas proposições. Pedro estudou, quando eu negar vai ficar aqui Pedro não estudou. Vamos conferir, ó. Pedro não estudou, tá bonito. O ou tá aqui, show de bola. Quando eu negar que ele está participando de um concurso, vai ficar que ele não está. Ó, não
Está, então está bonitinho. Então, repare que eu conferi antes de marcar. Então, de fato, o gabarito é a letra A. Beleza? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Foi a primeira parte da negação das proposições compostas. A gente ainda vai continuar estudando esse assunto. Vamos falar sobre essa pegadinha do E e vamos falar sobre a regra do mané de uma maneira mais detalhada. Tá bom? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Até mais!